Nessa aula daremos continuidade ao conteúdo de queda livre e lançamento vertical. Na nossa última aula nós já abordamos a parte teórica, eu dei todo o embasamento histórico, nós falamos sobre Aristóteles, Galileu, as perspectivas que cada um tinha sobre esse fenômeno, como que desenvolveu-se o método científico e nós fizemos inclusive a resolução de uma questão sobre queda livre. Aqui, antes de nós entrarmos no exercício sobre lançamento vertical, que vai ser o exercício dessa aula aqui, eu preferi fazer aqui com vocês, né, eu optei por fazer antes um resumo de tudo aquilo que nós abordamos, tá? Sobre queda livre e que vai servir também para o lançamento vertical. Nós falamos aqui, gente, o que é a queda livre? É quando você solta um objeto e ele cai, né, com a aceleração da gravidade. O que é a aceleração? Né? A aceleração é a variação da velocidade com o tempo. Então, nós já sabemos que a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? É que a cada segundo a velocidade aumenta 9,8 metros por segundo. Tá? Por isso que o tempo está sempre ao quadrado. Nós usamos a letra G para representar a aceleração da gravidade. Sabemos que ela está sempre indicada para baixo. Tá? Então, seja em queda livre, seja no lançamento, ela vai estar sempre representada para baixo. E nós fizemos, né, uma síntese daquelas fórmulas, né, tanto da velocidade quanto da posição. Nós vimos aqui, nós já conhecemos a função horária da velocidade, da posição. Mostrei para vocês que, como você tem uma velocidade zero, seja na velocidade que você solta o objeto em queda livre, seja na velocidade de lançamento, quando você chega aqui num ponto zero. Lembrando que no lançamento nós vamos ter uma velocidade inicial diferente de zero, mas você tem uma velocidade zero aqui no ponto em que o objeto para, né, e depois volta a cair. Então, a gente consegue resumir para essas duas formulinhas aqui, onde a velocidade é igual à aceleração gravitacional vezes o tempo, e a posição é igual à aceleração gravitacional vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Se você não sabe, né, não conseguiu entender por que a gente chegou aqui, eu aconselho que você não viu, né, a aula lá sobre onde eu explico, né, como que a gente chega nessa fórmula. Eu recomendo que vocês revejam, né, o exercício de queda livre, onde trabalhamos inclusive com o exemplo de um panda que caía do prédio e tudo mais. Aí vocês conseguem contextualizar. Então, olha só, na queda livre, nós vamos ter essa situação em que você solta o objeto, a velocidade inicial vai ser zero, mas a velocidade com que o corpo chega no chão é diferente de zero. No lançamento vertical, você vai ter uma situação onde a velocidade inicial ela não pode ser zero, porque pensa comigo, se eu tenho um objeto, como que eu vou lançar um objeto para cima com uma velocidade zero, uma velocidade nula? Ele precisa ter alguma velocidade com qual eu impulsione esse corpo seja lançado. Só que é o seguinte, no processo de queda livre eu tenho a aceleração constante. Aqui no processo de lançamento eu vou ter uma desaceleração, porque a gravidade está puxando o corpo abaixo. Então, conforme eu lanço o corpo com uma certa aceleração, uma certa velocidade, desculpa, a aceleração da gravidade vai estar puxando o corpo para baixo. Então, ele vai desacelerar com o tempo. Então, vamos supor que você lançou um objeto com uma velocidade de 10 metros por segundo. Vai chegar um ponto que ele vai desacelerando, vai passar para 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, nesse ponto zero, gente, é quando o objeto, né, entre aspas, né, ele para no ar e depois ele volta a cair. Tá? Faça esse experimento de pegar uma borracha ou algum objeto e lançar para o alto. Vocês vão perceber que ele vai começar a subir com uma certa velocidade, depois ele vai diminuindo, vai chegar num ponto que ele vai parar. Mas isso acontece numa fração de segundos. Ele para e volta a cair. Tá? A gravidade está exercendo, né, a sua força, digamos assim, tanto na subida quanto na descida. Tá? Então, tanto no processo de desaceleração quanto aceleração. As equações que vão descrever esse fenômeno são as equações de movimento uniformemente variado, ou do movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Tanto faz. Então, seja de queda livre, seja de lançamento, vão ser aquelas que nós já conhecemos. Então, nós já simplificamos aqui. Tudo bem? Então, vamos então agora trabalhar com a resolução da questão. Coloquei aqui número 2, porque nós já trabalhamos com o exercício na aula passada, número 1, tá? Eu já poderia ir direto com o exercício, mas eu optei por botar esse slide aqui de resumo só para poder simplificar mais tudo aquilo que nós vimos na nossa última aula, a parte teórica, e o que a gente começou a ver com o exercício. Então, olha só, a questão diz o seguinte: Ash é um mestre Pokémon que ama suas aulas de física. Ao aprender sobre lançamento vertical, ele resolve fazer o seguinte experimento: lançar para o alto uma Pokébola com velocidade inicial de 40 metros por segundo.
qual será a altura máxima alcançada pela Pokébola, o tempo gasto para subir e descer e a velocidade com a qual ela volta para sua mão. Considere a aceleração gravitacional como 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Outra coisa que eu não falei, vou até voltar aqui, que é o seguinte, até voltei aqui porque é importante. Quando você lança um objeto, o tempo que ele vai gastar para subir é o mesmo tempo da descida. Então vamos supor que você lançou um objeto com certa velocidade, ele gastou 2 segundos para subir. Ele vai gastar também 2 segundos para voltar para sua mão. Tranquilo? Então, qual vai ser o tempo total de subida e descida nesse caso? Seria 4 segundos. Então, se ele gasta 10 segundos para subir, vai gastar 10 segundos para descer. Então, o tempo total é 20. Tá? Outra coisa também, que eu não comentei, mas vocês não, que vai ajudar a gente a resolver o exercício, que é o seguinte, a velocidade com qual o objeto volta para sua mão é a mesma velocidade com a qual você lançou. Você lança um objeto com velocidade, sei lá, de 15 metros por segundo, ele vai voltar para sua mão com 15 metros por segundo. Tá? Claro, se você manter a sua mão na mesma altura. Tranquilo? Então, dito isso, né, agora a gente consegue resolver aqui esse problema com todos os dados necessários. Primeiro, como eu falei com vocês, nós temos que ter as funções aqui, tá? M, U, V. Vocês não conhecem, né, Pokémon aqui, né? Assistam, faz parte da minha infância aqui, você já deve ter assistido, né? E vou utilizar esse problema aqui para a gente poder resolver essa situação. O que acontece? Nós temos a formulinha da velocidade, da posição, tá? Com a formulinha da velocidade, gente, a gente vai conseguir resolver achar o tempo. Por quê? Nós já temos a velocidade, 40 metros por segundo. Então a gente vai colocar aqui. Já temos a aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado. A gente vai colocar no lugar do G. Aí eu consigo descobrir o tempo, porque se eu tenho três incógnitas e já sei o valor de duas, eu consigo descobrir uma terceira, tá? E depois, a partir disso, quando a gente tiver o tempo, a gente vai conseguir descobrir a altura, a partir dessa segunda fórmula da posição. Por quê? Esse S aqui é de posição, da altura que eu vou alcançar. Eu até coloquei aqui um esqueminha para ajudar vocês, olha só. Eu botei uma Pokébola aqui sendo lançada, então a velocidade inicial é de 40 metros por segundo. Agora, uma pergunta que a gente já consegue responder sem fazer nenhum cálculo é a pergunta de com qual a velocidade ela vai voltar para sua mão. Gente, ela vai voltar com a mesma velocidade com que foi, então 40 metros por segundo. A gente já resolve uma parte da questão. Quando eu lanço esse objeto, ele vai sair com 40 metros por segundo, vai chegar a um ponto que ele vai estar com zero, tá? Depois ele vai voltar para a mão, né, do Ash aqui, tá? Agora, vamos lá então. Se eu já tenho a velocidade, vou colocar o 40 no lugar da velocidade. Depois eu coloco o 10 aqui no lugar da aceleração gravitacional. E aí eu consigo descobrir o tempo. O que eu fiz aqui? Substituí os valores. 40 vai ficar igual a 10 vezes t. 40 metros por segundo é igual a 10 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo. Agora, gente, o que eu faço? Já tenho 40 num lado, o 10 multiplicando o t do outro aqui. Aí, se eu tenho uma multiplicação do 10, é só jogar o 10 para o outro lado para dividir. Então, o tempo vai ser 40 dividido por 10, ou seja, 4 segundos. Gente, se eu já sei o tempo de subida, que é 4 segundos, eu consigo também descobrir o tempo de descida, tá? Que é 4 segundos. Né? Então, meu tempo total vai ser 8 segundos. Aqui, eu tenho tempo de subida, 4 segundos. Tempo de descida, 4 segundos. E tempo total igual a 8 segundos. Tudo bem? Então, com a formulinha da velocidade, no caso de lançamento vertical, eu já consigo descobrir o tempo de subida, somo com o tempo de descida que vai ser o mesmo, e consigo descobrir o tempo total. Agora, para a gente descobrir a altura, é muito simples, basta a gente substituir aqui, né, o tempo nessa outra formulinha aqui, porque se eu já tenho aceleração como 10, tempo eu já sei que é 4. Dividido por 2, então é só fazer assim, 10 vezes 4 ao quadrado vai dar 16, 10 vezes 16, 160, né? 160 dividido por 2 vai dar 80 metros. Né? Então já até coloquei aqui, 10 vezes 4 ao quadrado dividido por 2, tá? 4 ao quadrado vai dar 16, 10 vezes 16 vai dar 160 dividido por 2, nós vamos descobrir o valor 80. Você também poderia fazer de outra forma, você pode pegar o 10 por 2 vai dar 5, 5 vezes 16 também vai dar 80, tá? Então o que é esse 80 metros, gente? 80 metros vai ser a altura máxima que essa Pokébola vai alcançar. Então, se eu perguntasse para vocês aqui, o problema não pergunta, mas qual foi a trajetória total que essa bola percorreu? Ela vai ter percorrido 160 metros, né? Porque, ela vai subir 80 metros,
Perceba que isso é uma velocidade grande, tá, gente? Eu falei aqui, né, 40 metros por segundo vai fazer com que essa bola alcance 80 metros de altura. É uma altura bem considerável, tá? Mas aqui, né, vamos considerar que isso aqui é um anime, né? Então, numa situação fictícia, ele consegue lançar essa bola com 40 metros por segundo, tá? Então, vai ter 80 metros a altura máxima que essa bola vai atingir, tá? Por quê? Quando você lança com 40 metros por segundo, vai cada vez mais passando o tempo, ou seja, passou um segundo, caiu para 3, 2, 1, né, 0. Quando chegar aqui na velocidade 0, ele foi desacelerando uma certa velocidade a cada segundo. Então chegou com a velocidade 0, volta a acelerar, tá? Então cai na sua mão aqui com a velocidade de 40 metros por segundo. Então ele vai ter feito uma trajetória de 160 metros, 80 metros para subir e 80 metros para descer, tá? Espero que tenha ficado bem explicado, tá? Eu utilizei esse exemplo aqui para poder ajudar a orientá-los aqui na questão de lançamento vertical. Então nós fechamos essa parte aqui. Depois nós vamos falar sobre o lançamento horizontal. Vocês devem estar perguntando aí, professor, nós já vimos queda livre e lançamento vertical. Mas dá para calcular o lançamento horizontal? Sim, mas antes de falar provavelmente sobre o cálculo, eu vou fazer com vocês também uma breve explicação para vocês poderem ter a parte teórica, porque vai ter uma peculiaridade lá que eu vou explicar. Mas sobre lançamento vertical é isso. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.